Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o Deus soberano que segue dirigindo as nações, mas que também as derruba. Deus tem propósitos, Ele é soberano. Quando Ele levantou a Babilônia, Ele queria usar a Babilônia como um martelo, Ele mesmo diz isso na Bíblia, para mostrar poder, autoridade e glória, grandeza aqui na terra. Chamou o reino da Babilônia de cabeça de ouro dos reinos na terra. Para quê? Para usar o Nabucodonosor para proclamar o evangelho entre aspas, ou seja, a mensagem do Antigo Testamento de que há um Deus, esse Deus é recompensador, esse Deus é o único e o Criador dos céus e da terra, e que todas as pessoas devem se debruçar diante dele. Se vão querer segui-lo ou não é questão de livre-arbítrio de cada um, mas todo joelho vai se dobrar. E na época do Nabucodonosor, ele era quem mandava no mundo. Na época, editou um decreto pelo qual o mundo inteiro, todas as pessoas no mundo teriam que se dobrar diante do Deus de Daniel. Foi talvez das melhores pregações do Evangelho no Antigo Testamento. Por isso Deus levantou aquele grande império. Anteriormente, Deus já tinha levantado o grande império do Egito, de Faraó, para poder derrubá-lo e mostrar o seu poder. Se há um grande império que domina grande parte do mundo e Deus de repente derruba este império, é para chamar a atenção. O mundo precisa se voltar para esse Deus que fez esta obra miraculosa, como a destruição do poder de Faraó naquela ocasião e que nunca mais se recuperou. Pois é, Deus é Deus. Aqui em Isaías, no capítulo 14, há uma profecia tremenda contra a Babilônia. Tudo que está escrito no Antigo Testamento a gente deve procurar entender, porque se aplica também em nossos dias. Deus é poderoso e permite se levantar grandes impérios. Por exemplo, a China em nossos dias. A China tem origens obscuras para nós do Ocidente, mas que agora estão vindo à tona. A China é um país que teve forte influência do dilúvio, dos descendentes de Noé, que foram para lá, inclusive influenciaram a escrita da China. A China tem uma forte influência da autoridade de Deus, fazendo com que as pessoas sejam naturalmente submissas. A China tem, por causa do comunismo, uma grande influência cristã. O comunismo, ao perseguir, na verdade, o cristianismo, criou condições para o cristianismo se expandir, o cristianismo verdadeiro. Hoje a China é a maior nação cristã do mundo. Estimam estudiosos que a China tem cerca de 300 milhões de cristãos verdadeiros. O governo reconheceu oficialmente pelo menos 100 milhões. Com 100 milhões, eu creio que já é a maior nação cristã com 100 milhões de cristãos verdadeiros. Mas ela tem, na verdade, isso nunca vai ser reconhecido debaixo do comunismo, mas cerca de 300 milhões. É a maior nação cristã do mundo
esses milhões de cristãos oram continuamente a favor do governo. A China hoje é o segundo país em economia do mundo, em algumas coisas já ultrapassando os Estados Unidos e crescendo assustadoramente ainda, cresce muito acima da média mundial, acima das outras potências. É a China o país fenômeno do tempo presente. Mantendo unidade, hegemonia, um grande país, a China propicia condições com a perseguição e a hostilidade ao evangelho, condições verdadeiras para o evangelho crescer. O evangelho cresce quando há lutas, perseguições e tribulações. O evangelho esmorece quando tudo está bem. Última estatística do ano passado deu que na Alemanha 660 mil cristãos mil pessoas deixaram de ser cristãs. Isso representa mais de 1%, entre 1% e 2% da população que vive bem num dos maiores padrões de vida econômico do mundo na atualidade, a Alemanha, e por causa disso eles estão deixando Deus. A população cristã foi bem reduzida só no ano passado na Alemanha. Um país ultra rico não favorece o evangelho. Quando há perseguição, o evangelho se multiplica. A Babilônia foi levantada para que Deus tivesse para onde mandar os cativos. Quando o povo de Israel desobedeceu, Deus mandou a Síria acabar com ele. Quando Judá seguiu o mesmo caminho, Deus mandou a Babilônia destruir totalmente Judá e Jerusalém e o templo e levar o restante para lá. Este cativeiro foi, na verdade, a restauração do povo judeu, a preservação da Bíblia, a preservação da linhagem santa, da qual nasceria Jesus. A Babilônia foi usada por Deus. Mas eu quero ler em Isaías, no capítulo 14, que Deus manda uma profecia e dizendo que todo aquele poder, na verdade, foi mal utilizado e havia por trás, escondido, um poder espiritual que Deus denuncia. O Senhor diz: quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. E o Senhor decidiu derribar o poder da Babilônia. E escondido lá, neste capítulo 14 de Isaías, é um capítulo muito interessante. Deus diz: tu também, o Lucifer, a estrela da manhã, caíste. E o Senhor diz: por causa da tua soberba, estrela da manhã, o Lucifer, foste lançado por terra. Tu, que pela soberba do teu coração dizias: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás, o Senhor diz, precipitado no reino dos mortos, no mais profundo do abismo. O lago de fogo foi criado para Satanás e seus anjos. Ele será lançado lá, e com ele todos os que desobedecem a Deus. O diabo, na forma do Lucifer, estava lá no reino da Babilônia, inspirando aqueles governantes. Mas não foi Deus que levantou? Sim, Deus levantou, deu condições para que o Império Babilônio se levantasse. Mas lá dentro da Babilônia, a maçonaria nasceu na Babilônia. Lá dentro da Babilônia havia um poder espiritual que dirigia tudo lá, que era de Satanás. O Senhor denuncia aqui. Mas como Deus levanta o império, Satanás é quem dirige e o povo de Deus vai para lá humilhado, escravo, cativo. Pois é plano de Deus que é soberano. Deus manda em Satanás também
Deus não muda a natureza decaída de Satanás, mas Deus limita Satanás. E o diabo também só pode fazer aquilo que Deus permite. Entre outras coisas, engrandecer um país, um império, para oprimir o povo de Deus, que precisava de umas palmadas, preservar este povo. A Babilônia não tinha interesse em acabar, matar os judeus. Eles preservaram por interesse, mas depois a Babilônia caiu, porque o Senhor é quem manda e quem determina as coisas. A Pérsia, quando tomou a Babilônia, permitiu que os judeus voltassem. De forma que entenda esse processo. Deus está no controle de tudo, inclusive na edificação dos grandes impérios que vão perseguir o Evangelho, para que o Evangelho possa crescer. Entenda isto.